comigo na sua história. No Monte Webcast você tem voz. Podcast do Pesadão, agora é só nós. Ideias bacanas saem da gaveta. No estúdio 401 em Anchieta. As mulheres guerreiras mandam ver. Muito conhecimento e dedicação, pode crer. Um Montanha Pesadão na apresentação. É o podcast que caiu no gosto da nação. Deus é o dono do lugar, tá ligado, irmão? Aqui não tem esculacho, só inspiração. Viver é diferente de simplesmente existir. Na batida nossa vida a gente vai construir. No estúdio 401 a vibe é verdadeira. Convidados na mesa, histórias sem fronteira. O Tio Webcast é a voz do empreendedor, do talento, da inspiração do trabalhador. Bora viver, que viver é diferente de estar vivo. Acabou o esculacho, você tem voz. Ideias do Áudio 401, Apódio 401 em Anchieta. As mulheres guerreiras mandam ver. Muito conhecimento e dedicação, pode crer. Um Montanha Pesadão na apresentação. É o podcast que caiu no gosto da nação. Deus é o dono do lugar, tá ligado, irmão? Aqui não tem esculacho, só inspiração. Viver é diferente de simplesmente existir. Na batida nossa vida. Deus é o dono do lugar, aqui quem fala é Everson Montanha. Mais uma rodada de entrevistas aqui no estúdio 401 em Anchieta, capitaneado aí pelo Marcos, que nos cedeu aqui o espaço para a gente poder estar trazendo nossos convidados, e eu estou hoje com orgulho demais trazendo aqui a Andréa Duarte, nossa nova apresentadora do Monte Webcast. E aí, pessoal, estou aqui, participando agora dessa oportunidade, rica oportunidade que o Montanha está me proporcionando, e também estamos aqui com a Vanessa Pacheco, e a Vanessa agora vai nos dizer o que levou ela a trabalhar com sobrancelhas. Antes, eu quero te agradecer pela vinda. Obrigada. É um prazer estar. Ela que superou o Covid e agora está restabelecida para poder estar batendo papo com a gente. Se apresenta para a gente aí, parabéns. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Vanessa Pacheco, e o que me levou a ser designer de sobrancelha primeiro foi a experiência que eu tenho como profissional, atendimento ao público, que eu tenho uma experiência de mais de 10 anos de atendimento ao público, atender pessoas, cuidar de pessoas. E o que me levou a essa direção foi querer ser feliz. A Vanessa é isso, a Vanessa, ela busca a felicidade, não só dela, como também das pessoas que ela atende. E buscando, tendo essa busca pela felicidade, eu descobri que a área que eu trabalhava, eu não podia proporcionar isso aos pacientes, aos clientes com quem eu lidava. E eu descobri, através de um processo de depressão severo que eu passei, que a estética, o autocuidado, a autoestima de uma pessoa pode salvar essa pessoa, sabe? Pode trazer essa pessoa, tirar de uma depressão, pode auxiliar. Eu tive uma esteticista maravilhosa, que cuidou de mim, que teve todo esse carinho, teve toda essa empatia. Ela era minha terapeuta, na verdade. E aos poucos, isso sim, foi me tirando dessa depressão e foi me mostrando que eu podia cuidar de pessoas de uma maneira diferente. Eu podia ser o diferencial na vida de muita gente, E isso foi me trazendo, buscar também trazer essa felicidade e essa autoestima para muitas pessoas. E o que mais simples do que um olhar, que quer dizer tanta coisa, Hoje, com uma pinça de R$1,50, R$2, você consegue começar o seu negócio de sobrancelha. E foi essa oportunidade que eu enxerguei. Comecei a trabalhar com sobrancelha, comecei a fazer pessoas terem um olhar diferenciado para esse negócio, É o que eu digo, não são minhas clientes, elas são minhas parceiras, porque cada uma dessas pessoas que eu atendi investiu em mim, investiu no meu negócio, não só com investimento material, mas também com a parte de marketing, divulgação. E isso é um parceiro. Então elas são minhas parceiras até hoje. E são parceiras que ficam tão satisfeitas com o negócio que elas estão investindo, que elas continuam voltando e elas querem que eu crie mais técnicas, elas querem que eu me especialize cada vez mais, porque elas também querem se beneficiarem com isso.
E essa foi a forma mais maravilhosa, assim, que eu vi que a gente também pode ajudar outra pessoa. A gente está conversando bastidores, né? E você comentou que teve depressão. Sim. Por conta até da parte profissional. Conta um pouquinho dessa passagem, porque essa passagem tua, ela foi determinante para o que você está tentando proporcionar hoje, né? Sim, foi muito importante. Né? Eu costumo falar que nada é por acaso. Deus, ele permitiu que eu passasse por essa depressão, né? Porque eu pude ter a oportunidade de sentir na pele o que muitas mulheres sentem, que muitas pessoas sentem. Então, quando você sente, é diferente, você trata de maneira diferente. E através dessa depressão, eu pude parar. A nossa vida é muito corrida, né? E essa depressão, ela fez com que eu parasse e olhasse para mim, olhasse para a vida que eu estava levando, sabe? Me fez enxergar, acreditar que eu podia fazer diferente, sabe? Na verdade, você também usou esse episódio, né? Que é um episódio que minha esposa agora também teve algo desse tipo também. Mas você usou o aspecto positivo da coisa para você refletir, para você dar uma recalculada na tua rota. Sim, porque eu tenho 47 anos, sabe? E depois de uns 40 anos, muita gente hoje em dia se acha muito velha para começar qualquer outra coisa. Se acha velha para começar a estudar, para começar um novo negócio, para mudar a rota da sua vida. Só que ninguém é velho. Você pode começar a hora que você quiser. O que você não pode é continuar insatisfeito onde você está. Sabe? Então a gente tem que começar a amadurecer essa questão, essas ideias. Tem muita gente que se obriga a ficar em um local de trabalho onde não cabe mais, onde a pessoa está ficando doente. Muitas e muitas pessoas estão adoecendo por questão de trabalho. Mas essas pessoas sentem uma segurança falsa, porque é uma falsa segurança. A qualquer momento, qualquer um pode ser mandado embora. A nossa segurança está em Deus, só Ele. Então, a qualquer momento você pode ser mandado embora. E você se sente seguro ali naquele lugar, não busca uma outra história para sua vida, não busca se qualificar, mudar por medo. E aí você prefere ficar doente, né? Muitas vezes, do que você parar, pensar, caramba, não dá mais para mim aqui. A gente tem que reconhecer. O primeiro passo é você reconhecer que você está precisando de ajuda, é você aceitar a ajuda, e a partir dessa ajuda, você se reconhecer, parar, se ouve. O nosso corpo grita, nosso espírito grita, a gente tem que parar, ouvir. Não cabe mais para mim aqui nesse lugar. Eu posso procurar minha felicidade em outro lugar. Então procure, não tenha medo. Você não precisa sair de cara de um e ir para o outro, você pode estar em um, mas se qualificando para outra coisa, vendo uma luz no fim do túnel. O ruim da depressão é quando você está ali, você se afunda tanto que você não consegue ter perspectiva de nada. De nada. E quando você tem essa luz no fim do túnel, aquilo ali sabe, você começa a acreditar que você pode mudar. Aquilo ali te dá, olha, motivação para mudar, motivação para levantar no dia seguinte de manhã, motivação para estudar. E as pessoas com depressão, muitas vezes elas precisam disso. Acreditar que aquilo ali não é o fim. Que aquilo ali, sim, pode ser um start para uma coisa melhor. E a gente tem que confiar. Deus está permitindo você passar por isso. Acredita. Não é para te punir. É muitas vezes para te direcionar para uma coisa melhor. Verdade. André Duarte, próxima pergunta. Nos diga, essa experiência aí que você passou, você pode falar melhor pra gente? Depressão, Isso, né? tá. Assim, é muito complicado quando você começa a se sentir triste, começa a sentir sem vontade de fazer as coisas, porque a depressão, ela não chega de repente. É um caminho que vai aos pouquinhos te corroendo. Aos poucos ela vai te corroendo. E aos poucos você não quer pedir ajuda. As pessoas ainda hoje sentem vergonha
Porque a depressão ainda é julgada, Foi apontada. quanto tempo tem isso? 1 ano. Eu fiquei um ano recente. afastada pelo É porque INSS. já de algum tempo, falar de depressão já deixou de ser tabu. Em alguns É. lugares. Porque eu senti na pele, eu trabalhando na área da saúde, eu senti na pele, muitas vezes, o preconceito com isso. O pessoal vê você sã, assim, fisicamente, né? Sim, e era uma coisa que o que você tem que fazer quando você está com depressão? É você tentar melhorar, é fazer terapia, é você tentar buscar ajuda, é você sair de casa, é você fazer uma viagem. E são coisas que quando as pessoas veem na sua rede social, tá ruim para trabalhar, mas para viajar tá boa? Tá ruim para trabalhar, mas para ir para fazer atividade física, para ir para academia tá boa? Não entendo. Isso é um protocolo de saúde. Quando você começa a fazer terapia, a primeira coisa que a médica fala, ok, você vai fazer terapia, mas você tem que ir para uma academia, você tem que tentar sair de casa, você tem que tentar conviver com outras pessoas. Se reassocializar. Porque a depressão, ela é você se colocar no casulo. Sim, você não quer sair de casa. As pessoas não imaginam que para você estar ali naquele lugar, o esforço que você fez, muitas vezes entrar no carro chorando, com meu marido obrigando, não, você vai me botar quase chorando para poder me tirar de casa. Por mim, claro que eu não saía de casa, eu ficava deitada na minha cama vendo televisão o dia inteiro. E eu fiquei por muitos dias deitada na minha cama vendo televisão o dia inteiro. Era o lugar mais confortável para mim. Mais confortável. Só que o tempo foi passando, a medicação não resolvia, então você troca de medicação, porque é todo um trabalho que é feito, não é da noite pro dia. E vai testando a medicação, até a hora que eu saí, fui buscar ajuda num médico particular, não que o público não funcione, mas no meu caso eu preferi optar por um particular, aonde mudei novamente, são outros tipos de medicação que te dão, outras fórmulas, e aí eu fui começando a sentir a melhora. Mas desde agosto, aproximadamente do ano passado, eu comecei a sentir os sintomas. Só que você começa a resistir muito, você não quer buscar ajuda. Vai passar. Você acha que você vai passar. E você tem preconceito também com isso. Você não quer buscar ajuda e você está com vergonha de falar o que você tem. Você não quer aceitar que você está passando por aquilo. Aquilo é frescura. Vai passar. Só que não passou, foi piorando, foi agravando. Se eu tivesse buscado ajuda antes, eu não teria chegado ao ponto que eu cheguei. Entende? Então, acumula com as questões de casa, né? Você tem a sua casa, você tem família, você tem comida para fazer, você tem o trabalho, e isso virou uma bola de neve tão grande que chegou um momento que explodiu. E eu poderia ter buscado ajuda antes e eu não busquei. Por isso, se alguém tem essa questão, não espera, não é frescura. Busca ajuda. Sabe? Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Quem sabe da sua vida é você. Então a gente tem, sabe, esquecer o que os outros vão pensar, esquecer o que os outros vão dizer. Porque quem cuida da sua vida é você. Se acontecer, Deus me livre, alguma coisa, quantos e quantos suicídios acontecem? Eu, já falando dessa tua nova fase e do teu ofício atual, quando eu te conheci agora na Mente Brilhante, né? E você viu que você tá com a maca e tal. E quando depois falaram que você era essa área, né, de design de sobrancelha, não entendi muito bem o que fazia a maca ali, né? E agora nos bastidores você veio elucidar. Conta pra mim e pra todo mundo que tá assistindo, como é que é a experiência que e qual o serviço que você coloca à disposição do cliente para nesse período que ele vai procurar o teu serviço. Eu sou mais que um designer de sobrancelha, né? As minhas eu não chamo nem de clientes, eu chamo de parceiras, porque são elas que investem em mim, são elas que divulgam o meu trabalho, né? São elas que estão investindo cada vez para eu poder me qualificar cada vez mais em novas técnicas. Então a maca, primeiro que eu quero dar um excelente atendimento. Eu não quero que elas vejam preço, eu quero que elas tenham valor, vejam o valor do meu trabalho.
Então eu sempre começo com uma pequena aromaterapia, sabe? Uma pequena massagem para estimular até mesmo a parte da pele da pessoa, com uma esfoliação, né? Os produtos que eu utilizo, eu faço questão de utilizar bons produtos, porque você não sabe quem é alérgico, quem não é alérgico. As pessoas às vezes nem sabem. Então não adianta eu comprar uma coisinha baratinha. É claro que hoje eu tenho condições de fazer isso, mas no início eu não tinha, óbvio. Mas hoje eu tenho a condição de ter um bom sabonete de pele para aquela cliente, para poder fazer uma esfoliação, para fazer uma limpeza, entendeu? Trabalhar a pele para receber uma rena, para receber uma tintura, né? Porque eu acho que a pele tem que estar muito bem preparada para isso. Então eu quero trazer para essa minha parceira uma experiência sem hora marcada, sem correria. Ela, para mim, não é só um número, não é um horário marcado. Uma pessoa que eu tenho que atender de 1 hora, meia hora, que ela tem que correr porque tem que botar outra no lugar. Não. Ela, quando se deita ali na minha maca, ela é a pessoa mais importante do mundo naquele momento para mim. Então ela vai falar o que ela quiser, ela vai poder, sabe, muitas vezes foi o que eu falei, ela vai poder desabafar o que ela quiser. Você já recebeu uma massagem assim no rosto? Que delícia, com um olhinho essencial. Gente, às vezes eu acabo de fazer a sobrancelha da pessoa, que eu faço não só o designer, mas eu também faço coloração, ou então utilizo a rena, mas a pessoa quando acaba, a pessoa não quer nem sair. Muitas vezes ela relaxa a ponto de dormir. E isso é muito gratificante. Sem hora, sem correria, isso é muito gratificante. Tem pessoas que deitam na minha maca, você não vai ver o desenho, você não vai fazer a aprovação, não, eu confio em você, vai. Faz o que você quiser. E isso é muito gratificante. A pessoa confiar em você a esse ponto, né? E isso para mim é o que mais importa. André Duarte. Eu gosto muito desse nome, sabia? Andréia Duarte, eu gosto muito dele. Essa é a próxima pergunta. Sim. Mulheres, a gente sabe que procura muito esses espaços, né? Mas em relação aos homens, tem muita procura ou eles ainda têm muita resistência? Antigamente tinha mais resistência. Hoje o homem está entendendo que fazer a sobrancelha, ter um designer de sobrancelha feito, uma sobrancelha limpinha, não é só uma questão de estética, uma questão de apresentação pessoal. Hoje, qual a pessoa... nós usamos a nossa aparência hoje em dia, né? Muitas pessoas, muitos empreendedores utilizam a aparência para vender o seu produto. E hoje o homem ele não está mais querendo ficar com aquela taturana toda na cara. Hoje não, hoje ele está entendendo a importância de um olhar trabalhado, de uma sobrancelha bem feita. Isso faz toda a diferença. Uma sobrancelha limpa faz toda a diferença para um olhar, tanto do homem quanto da mulher. E o homem também está entendendo isso hoje em dia. Antigamente só os mais vaidosos faziam isso. Hoje não. Hoje é a mesma naturalidade que um homem tem de fazer uma unha para se sentir mais confortável, mais apresentável, ele também tem para fazer sobrancelha. Como também tem os que fazem, né? Tem todo aquele cuidado com a barba. Depilação. Então o homem ele está entendendo que não é mais só luxo. Há muitos anos poderia ser luxo. Hoje não é luxo. Hoje a nossa aparência, cuidar da nossa aparência é uma necessidade. Sensacional, sensacional. No caso, eu queria saber assim, você entrou nessa profissão, tá com tempo? Qual o tempo que você está hoje, com isso? Eu estou trabalhando há mais ou menos 6 meses. 6 meses. Qual a perspectiva você está tendo? Qual essa visão desses últimos 6 meses? E qual que seria a dica que você daria para quem está querendo começar no ramo? Porque esses 6 meses vai te dar um panorama, e até porque você não é só uma simples design, você traz alguns diferenciais, né? Mas o que você poderia trazer para quem está perdido assim, não sabe onde se alocar? Onde começar? Bom, a parte de sobrancelha, ela está crescendo muito, muito. As pessoas fazem sobrancelha desde que eu me entendo por gente.
né? Antigamente isso não era uma profissão. Antigamente você ia na tua manicure, na tua cabeleireira, dá uma limpadinha, com a Gillette, né? isso, ou com a Gillette. Você vê que se você pegar fotos de anos e décadas atrás, as mulheres já tinham a sobrancelha mais fina, a sobrancelha foi um pouquinho mais grossa, e então esse designer sempre vai mudando. Há alguns anos atrás, começaram a trabalhar com rena, e as mulheres gostavam daquela rena mais marcada. Hoje não, começou a micropigmentação, aí agora começou a nanopigmentação, que já são os traços mais naturais, então não para. Hoje já estão trabalhando com a despigmentação, né? Então, olha quanta técnica. E não para. Não para. Muita tendência. A tendência não para. E quanto mais a tendência fica acessível, né? Quanto mais tempo ela tem no mercado, mais ela fica acessível. Quando é novidade, até que não tanto, mas ela vai ficando se tornando mais acessível. E as pessoas vão aderindo. Porque a moda não para, ela muda. Hoje, uma sobrancelha natural é a moda. Daqui a alguns anos, será que a sobrancelha fina vai voltar? E era fininha. Antigamente era um tracinho. Será que vai voltar? Não somos nós que dizemos que vamos ditar a moda. A gente segue, a gente tenta estar por dentro das tendências, do que está acontecendo. Então, o que eu digo para as meninas que querem começar? Comece. Tenha medo, vá com a perna bamba, mas vá. Tá com medo? Vai do mesmo jeito. E uma coisa que eu ouvi que é muito, muito interessante. Eu acho interessante essa história porque quando eu comecei, eu senti muito a vergonha de falar que eu era designer de sobrancelha. Né? Porque as pessoas parecem que olham para você, nossa, não deu certo em nada na vida, vai fazer design de sobrancelha. Eu sentia vergonha de falar isso no início, hoje eu me orgulho. Eu me orgulho porque hoje eu tenho conhecimento da grandeza que essa profissão está chegando. Né? Então eu quero que as meninas elas entendam isso. Não tenha vergonha. E as mulheres se sentem muito bem quando elas se olham assim, nossa, ficou maravilhosas. Então, assim, para as meninas, não tenha vergonha de querer ser designer de sobrancelha. Não tenha vergonha. Sabe? Entenda que hoje uma pessoa que trabalha com CLT ganhando um salário mínimo por mês, isso, 1.400 eu acho, isso no bruto, essa pessoa vai tirar por hora uns R$6. Por aí. Você ganha no mínimo por hora 40. Entende? Não é que a pessoa tenha que deixar de estudar, não, porque a gente não deixa de estudar. Ou até mais, né? Ou até mais, porque dependendo do processo, do procedimento, tem procedimento que eu cobro R$500 para fazer. E demora 1 hora, 1h30. Entendeu? Quem consegue isso? E existem tendências crescendo cada vez mais. Então, para essas meninas, ou para os meninos, que hoje em dia também tem homens que são excelentes designers, não dá ouvido para qualquer pessoa, sabe? Vão tentar te botar para baixo, vão tentar te desmerecer. Tem uma frase que eu aprendi de Shakespeare que é maravilhosa: você tem que dar ouvido a todos, mas voz a poucos. Então, todo mundo vai ter alguma coisa para te dizer, mas preste atenção a quem você dá voz. Existem pessoas, essas pessoas que estão falando muita coisa para você, dá uma olhada no que essas pessoas construíram na vida. O que elas fizeram? Que muita gente tem medo de sair do lugar. Só quer botar você para trás, não quer deixar você ir adiante. Tem uma passagem na Bíblia que é interessante, que é no livro de Números, se não me engano, que quando Moisés manda 12 homens, Os 12 espias, né, para poder espiar a Terra Prometida. Desses 12 homens que foram lá espiar, somente 2 vieram falar que lá, Josué e Caleb, que lá realmente eles trouxeram os frutos gigantes, né? 2 homens para carregar um cacho de uva, enquanto os outros 10 só viram problema, só viram desafio, só viram que lá era uma terra de gigantes, que lá os homens eram bravos soldados.
Então presta atenção. Você está querendo prestar atenção na promessa ou na luta, na batalha? Na multidão, né? Ou na multidão? Então, Deus está contigo. Então foca. Não é fácil, óbvio que não é fácil. Mas você tem que focar. E quando você foca, é não dar ouvido, nem voz a esses que não constroem nada e só te colocam para baixo. E prestar mais atenção àqueles dois que estão falando para você, olha só, vai sim, nós vamos conquistar essa terra. É para essas pessoas que a gente tem que dar voz. Maravilha, maravilha. Então, nessa vibe, olhando para essa câmera aqui, considerações finais e como é que faz para te encontrar. Então, vamos lá. Tem o meu Instagram, né? EB Estilo e Beleza, Design de Sobrancelhas, no Instagram, tem o meu WhatsApp, que é o 219-7485-0046. Repita. 219-7485-0046. Vanessa Pacheco. E quer ter uma experiência? Tá na dúvida? Vem conhecer meu trabalho, que eu te garanto que você vai sair como mais uma colaboradora. Então, primeiro, agradecer a tua participação. Obrigada. Considerações finais, Andréia Duarte. Andréia Duarte, .520 é o meu Instagram, né? E o meu telefone é 219-7694-7214. Maravilha. Gostou? Amei essa oportunidade. Deus é o dono do lugar, acabou o esculacho. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve no canal, dá aquele like, compartilha aí para todos os grupos aí e comenta. Se você quer saber mais sobre a Vanessa Pacheco, comenta aqui, quero mais, que a gente vai combinar com ela um segundo episódio para ela poder contar um pouco mais histórias, e aí a gente pode entrar de repente até em bastidores dessa produção desses últimos 6 meses aí, tem muita coisa para contar. Isso aí. Então, fica ligado aí com a gente aí. Beijo do Pesadão. Até a próxima. Que caiu no gosto da nação. Eu sou dono do lugar, tá ligado, irmão? Aqui não tem esculacho, só inspiração. Viver é diferente de simplesmente existir. Na batida, nossa vida a gente vai construir. No estúdio 401, a vibe é verdadeira. Convidados na mesa, história sem fronteira. A Monte Webcast, a voz do empreendedor, do talento, da inspiração do trabalhador. Bora viver, que viver é diferente de estar vivo. Acabou o esculacho. No Webcast você tem voz, podcast do Pesadão agora é só nós. Ideias bacanas já da gaveta, no estúdio 401 em Anchieta. As mulheres guerreiras mandam ver, muito conhecimento e dedicação, pode crer. Montanha Pesadão na apresentação, podcast que caiu no gosto da nação. Eu sou dono do lugar, tá ligado, irmão? Aqui não tem esculacho, só inspiração. Viver é diferente de simplesmente existir. Na batida nossa vida a gente vai construir. No estúdio 401, a vibe é verdadeira. Convidados na mesa, história sem fronteira.